Livro do Céu, de Luísa Picarreta, volume 1. Divina vontade, reina na minha vontade. Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo o que eu fizer tenha o sinal da tua bênção. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luísa é impelida a ficar de cama por períodos de tempo. Acentua-se a incapacidade de comer. Pela primeira vez, é chamado o confessor, que a liberta do estado de petrificação. Luísa disse: depois que passei algum tempo neste estado descrito acima, cerca de 6 ou 7 meses, os sofrimentos aumentaram mais, tanto que me via obrigada a estar na cama. Frequentemente se multiplicava aquele estado de perder os sentidos e quase não tinha nenhuma hora livre. Reduzia-me a um estado de extrema debilidade. A boca se apertava de tal modo que não podia abri-la e, em algum momento livre que tinha, apenas algumas gotas de um líquido podia tomar, se é que o conseguia, e depois era obrigado a devolvê-la pelos contínuos vômitos que costumeiramente tinha. Depois que esteve 18 dias neste estado contínuo, mandou-se chamar o confessor para me confessar. Quando veio, encontrou-me nesse estado de letargia. Quando me recuperei, perguntou-me o que tinha. Somente lhe disse, silenciando todo o resto. E como continuavam as moléstias dos demônios e as visitas de Nosso Senhor, então lhe disse: Padre, é o demônio. Ele me disse para não ter medo, uma vez que, caso seja ele, o Padre vai te libertar. Assim, dando-me a obediência, persignando-me com a cruz e ajudando-me a mover os braços, porque sentia todo o corpo petrificado, como se tudo se tivesse tornado numa só peça. Conseguiu que os braços retomassem o movimento. Conseguiu fazer com que a boca se abrisse depois de estar imóvel para tudo. Atribuí isto à santidade do meu confessor, que na verdade era um santo sacerdote. O sacerdote era o padre Cosimo Lo Giudice di Carlo Agostiniano. Considerei-o quase um milagre, tanto que dizia entre mim: veja, estavas prestes a morrer, porque na verdade me sentia mal. E se tivesse durado esse estado, eu acho que teria deixado a vida. Se bem me lembro que estava resignada e quando me vi libertada, senti um certo pesar porque não tinha morrido. Depois que o confessor se foi e eu fiquei livre, voltei ao mesmo estado de antes. E assim acontecia, às vezes semanas, às vezes 15 dias e até meses, em que era surpreendida, de vez em quando, por aquele estado durante o dia. Mas por mim mesma conseguia libertar-me. Depois, quando era surpreendida com mais frequência, como disse mais acima, então os familiares mandavam chamar o confessor, pois tinham visto que a primeira vez tinha ficado liberta por ele, quando todos acreditavam que não me haveria de recuperar mais daquele estado.
E em vez disso, até pude ir à igreja. Só aqui uma parte, abrir parênteses. A igreja a que se refere o texto era a paróquia que Luísa frequentava. Sua paróquia se chamava Santa Maria Greca. Nesta época, a Luísa tornou-se terciária dominicana com o nome de Irmã Madalena. Luísa tinha 18 anos. Fecho parênteses. Luísa continua. Por causa disto, chamavam o confessor e então ficava livre. Nunca me passou pela mente que para tal estado se necessitasse o sacerdote para libertar-me, nem que o meu mal fosse uma coisa extraordinária. É certo que quando perdia os sentidos, via Jesus Cristo, mas isto atribuía-o à bondade de Nosso Senhor e dizia para mim mesma: olha, como o Senhor é bom para mim, que neste estádio de sofrimentos venha dar-me a força. De outra maneira, como poderia sustentar-me? Quem me daria a força? Também é verdade que quando devia cair neste estado, na manhã da comunhão, Jesus me dizia isso, e caindo neste estado, dele mesmo me vinham os sofrimentos, mas não dava importância a nada. Só de pensar alguma vez em dizê-lo ao confessor, eu acreditava ser a alma mais soberba que existe no mundo. Se me atrevia a falar destas coisas, de ver a Jesus Cristo. E sentia tal vergonha que foi impossível dizer algo a esse confessor, apesar de bom e santo que era. Tanto é verdade que não acreditava que se necessitasse do sacerdote para me libertar e que isto acontecia pela santidade do confessor. Amém, Fiat. Meu Jesus, minha vida e meu tudo, que os teus passos orientem os meus, e enquanto piso a terra, faz com que os meus pensamentos estejam voltados para o céu. Amém. Deixei querer supremo e vinde reinar sobre a terra. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat.